Você deve conhecer alguém que já fez constelação familiar e tentou explicar para você o que estava acontecendo lá? Ou talvez você mesma já tenha feito e tenha tentado explicar para outra pessoa como acontece a constelação. É algo bem difícil de entender, não é? A pessoa normalmente fica com aquela cara, com uma ampulheta no rosto, sem entender o que está acontecendo ali. É uma coisa bem complexa para a gente explicar. Como eu explico para alguém que uma pessoa representou meu pai, minha mãe e que conseguiu trazer os sentimentos, até mesmo os trejeitos às vezes dessas pessoas, da minha família, sem nem mesmo conhecer essas pessoas? Como isso tudo pode acontecer? Se você já participou de alguma constelação e sabe e entende o que eu estou falando, comenta aqui com a gente. E se você nunca participou e tem vontade de entender um pouco melhor, escreve aqui nos comentários para a gente responder para você. Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a constelação familiar e como ela se dá, como ela acontece, como ela é possível de acontecer dentro de um campo de ressonância. Eu sempre digo que constelação a gente precisa fazer para entender o que está acontecendo lá. É muito difícil a gente explicar, porque é difícil a gente conseguir e compreender o que acontece quando a gente não tem essa vivência, quando a gente não tem essa intimidade com esse assunto. É um grande desafio explicar para alguém o que acontece numa constelação. Explicar para alguém que o fulano de tal representou meu pai, o ciclano representou minha mãe. E a pessoa fica perguntando, mas o que é isso? É mágica? É uma coisa espiritualista? É adivinha? É um charlatanismo? O que é isso? Não é nada disso, gente. E é apenas a ressonância mórfica. Vamos entender um pouco como isso funciona? Um biólogo inglês, o Rupert Sheldrake, estudou os campos mórficos. O que vem a ser campo mórfico? Todos os seres vivos, as plantas, animais, eles têm um campo mórfico. Esse campo mórfico a gente pode comparar com um campo, na verdade ele é um campo de informação. Todos nós temos o nosso campo de informação, a nossa família tem um campo de informação e existe um campo de informação que é coletivo da humanidade. E Jung até falava disso como inconsciente coletivo, como se fosse uma nuvem. A gente conhece hoje o iCloud, certo? Uma nuvem de informações que a gente pode acessar essas informações quando a gente quiser. Através de um sistema, a gente vai, busca essas informações e traz para o nosso computador, para o nosso celular. Isso a gente consegue entender. O que acontece no campo mórfico e nas constelações é exatamente o acesso a esse campo de informação que todos nós temos, que ele funciona e corre na nossa vida de forma inconsciente. Eu gosto muito de explicar o campo mórfico fazendo uma analogia que talvez não seja ideal, mas eu acho que ela ajuda a gente a entender. É essa questão do computador mesmo, que nós temos um programa rodando dentro de nós, assim como o computador. Então nós somos o hardware, ou esse programa é o software que está rodando dentro da gente e a gente não tem nem consciência, a gente digita lá o Word, o PowerPoint e qualquer outro programa e sabe que as coisas vão acontecer na nossa tela. Só que o que está atrás disso a gente não sabe. Onde este programa foi buscar essa informação é um segredo para a gente, ou para aqueles que programam não, mas para nós, os leigos na informática, a gente simplesmente usa esse programa. É mais ou menos isso que acontece com o nosso campo mórfico. É uma nuvem de informação que existe, que está no nível inconsciente e a gente vai buscar essas informações lá. E essas informações de alguma forma direcionam a nossa vida, direcionam os nossos comportamentos de uma maneira inconsciente. Isso tem que ficar bem claro, gente. A gente não está falando de um comportamento, de uma atitude, uma ação consciente. A gente está falando de alguma coisa que acontece de forma inconsciente. Então nós vamos vivendo a vida, tocando nossa vida e a todo momento buscando essa informação que está nesse campo. Então o campo mórfico não é um campo de energia, é um campo de informação e todos nós temos esse campo. Para quem entende um pouco da mecânica quântica, da física quântica, vai entender o que eu estou dizendo, mas isso também é assunto para a gente falar em outro vídeo. Nós temos
Não trabalhamos na constelação, a gente não trabalha com o tempo linear. A gente trabalha com o tempo presente, passado e futuro no mesmo momento. A gente trabalha numa oitava acima, num outro momento, e é por isso que é possível acessar informações de um tempo onde a gente não viveu, por exemplo, dos nossos bisavós, tataravós, e trazer essa informação para a gente, porque essa informação trafega nesse campo e de todo mundo. A gente pode pensar também no celular, que leva informação de um lugar para o outro de uma maneira que a gente não vê, mas ela vai e é captada de alguma forma pelo eletromagnetismo e tudo mais. O campo mórfico é um campo de informação que vai disponibilizar essa informação para que a gente acesse. E a gente está cada dia mais, a ciência está crescendo e a gente está começando a entender que isso existe. E então o que Rupert Sheldrake descobriu foi isso, a questão do campo mórfico, e que o Bert Hellinger acabou trazendo isso para as constelações. Então, nada que acontece numa constelação é mágica. Eu não consigo sentir o que o meu pai sente, o pai da minha amiga sente, ou sentir o que meu tataravô sentia por mera mágica, ou por qualquer tipo de evidência. A gente percebe isso através desse campo de informação. Eu tenho 2 exemplos disso. Quando houve esse estudo do campo mórfico, existia um estudo sobre os macacos, uma teoria sobre os macacos, que começaram a abrir o coco de uma forma. Passado um tempo, todos os macacos daquela região, daquele local, começaram a abrir o coco da mesma forma. E na teoria de Rupert Sheldrake, a partir do 100º macaco, todos os outros macacos da mesma espécie, localizados na mesma região ou não, passaram a abrir o coco da mesma forma. Isso porque essa informação, essa memória de como abrir esse coco de uma maneira diferente ficou gravada nesse campo mórfico, e esse campo está disponível para todos. Então foi acessado pelos outros macacos da mesma espécie pela ressonância mórfica. Um outro exemplo são as árvores coníferas, né, as florestas coníferas, que em determinado momento começaram a baixar mais suas raízes, a aprofundar as raízes para buscar novos nutrientes. E também começou a ser um comportamento de outras florestas coníferas em outros espaços, em outras regiões. Então isso tudo foi estudado através do campo mórfico, que é um centro de informação onde todo mundo vai buscar uma informação de forma inconsciente. Tá muito difícil de entender, gente? Se tiver difícil, deixa sua pergunta aqui embaixo e a gente vai responder para você. E também no Eu Sem Fronteiras a gente tem vários artigos falando sobre campo mórfico, são bem esclarecedores, acho que vale a pena para você se aprofundar um pouco nessa maneira como a gente transmite a informação dentro de uma constelação, seja em grupo ou seja individual. Quando é em grupo existem vários representantes e quando é individual existe o facilitador e o constelado, mas as informações veiculam da mesma forma e quem capta essas informações é o facilitador. Por isso que ele consegue entender, não tudo, algumas coisas o campo mórfico não permite que a gente veja, outras sim, e assim a gente vai trazendo as informações necessárias para aquele momento, para aquele cliente. E como essa questão do campo mórfico afeta a gente? Por exemplo, em uma geração houve um avô que foi excluído, seja por uma morte, seja por ele ter saído de casa ou por uma separação, independente da situação. Essa informação de que os homens são excluídos começa a ficar gravada no seu campo mórfico e as gerações seguintes começam a repetir esse padrão. Então, isso se explica, por exemplo, famílias onde existem muitas separações, onde os homens deixam as casas e abandonam as mulheres. Estou falando de homem, mas isso pode acontecer com as mulheres também, tá, gente? Então, no geral, são comportamentos que vão se repetindo porque o sistema gravou essa informação como uma informação pertinente àquele próprio sistema, àquele clã. Então, a tendência é que as outras gerações comecem inconscientemente a repetir esse padrão. Esse é só um exemplo. Existem doenças, existem comportamentos diversos com relação ao trabalho, com relação à saúde, com relação aos relacionamentos, que podem começar a ser entendidos pelo sistema como um novo padrão, e esse novo padrão vai entrar nas próximas gerações, vai começar a acontecer. E é por isso que às vezes você vê famílias onde, por exemplo, muitas mulheres têm câncer de mama, muitas mulheres se separam. Então, essa informação está gravada nesse campo mórfico. E a constelação?
a partir desse reconhecimento, de trazer a consciência, de tirar isso que estava oculto nesse campo e trazer isso à luz da consciência, ele permite que a gente traga uma nova informação de que isso não precisa ser feito. Porque o campo morfogenético, ele não tem julgamento, ele não julga o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Somos nós que fazemos isso. Para ele é simplesmente uma informação. Pode ser boa ou pode ser ruim. A gente está focando no negativo, mas isso também pode acontecer para o positivo. Famílias onde as pessoas se superam em muitas coisas, que trazem das outras gerações a força de lutar, a resiliência, entre outras coisas. Então isso acontece tanto para as coisas que nós julgamos como positivas e negativas. Então, gente, a constelação acontece por essa busca da informação do campo mórfico. Então, a constelação traz essas informações e a gente vai alinhando, colocando cada coisa no seu lugar para que você consiga viver a sua vida da sua forma e, inclusive, fazer diferente desse padrão que estava instituído no campo mórfico. Esse que é o grande benefício da constelação, é reconhecer e transmutar esses padrões que não servem mais para nossa vida ou que nós não julgamos adequado para nossa vida. Eu sei que esse é um assunto bem complexo, gente, de entender, mas como eu disse, pode buscar no Eu Sem Fronteiras novos conteúdos, que a gente tem bastante coisa falando sobre isso. E assim, esse é um tema bem abrangente que vale a pena ser compreendido um pouco melhor para entender que não é mágica. A constelação familiar trabalha alguma coisa muito profunda. Uma dica de hoje: pegar o seu caderninho e começar a tomar nota. Quais são os padrões de comportamento ou até a forma como você faz uma coisa? Por exemplo, a forma como você faz uma comida, a forma como você escreve, os seus trejeitos, tudo isso não é só uma questão de genética, ela também está gravado nesse campo. Então, observa esses padrões e anote esses padrões para verificar aqueles que para você fazem sentido e aqueles que não fazem sentido. A partir disso, você começa a tomar consciência do que você está trazendo do campo mórfico da sua família, tá bom? Próximo vídeo, a gente vai falar sobre que assuntos eu posso constelar. Afinal de contas, é tão abrangente que a gente precisa entender um pouco sobre quais assuntos poderiam ser tratados, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau para vocês.